Ô Ana Paula, eu queria torcer por você, mas você não tá deixando. Depois dessa fala absurda, escrota e completamente abjeta, fica impossível passar. Entendeu? Porque eu tô dentro para aparecer junto de qualquer adversário meu aqui para evitar qualquer tipo de comportamento prejudicial na vida de qualquer um, entendeu? Sim. Né? E eu acho que ia ser muito legal. E todo mundo veio pra lutar. Reunirmos nós isso, todos. assim. Eu acho que Sabe? E isso incluindo o Pedro, sabe? E isso incluindo o Pedro, entendeu? Incluindo as pessoas que, né, que foram desclassificadas. A gente sente muito que isso tenha acontecido com uma mulher dentro do BBB. E todos vocês podem ter certeza que se o Pedro não tivesse desistido, ele teria sido retirado do programa. Porque atitudes assim são inaceitáveis. Não apenas no BBB, mas em qualquer lugar. E as pessoas precisam entender isso. Esse tipo de atitude é inaceitável. E o mais curioso, se fosse qualquer outra pessoa, já tinha patrocinador soltando nome, famosos fazendo textão e uma comoção seletiva rolando. Cadê a Xuxa comentando? Aliás, que gosta de comentar sobre a Jordana, né? Cadê a Sônia Abrão, que já passou da hora de se aposentar, puxando um mutirão de indignação? Cadê as páginas de fofoca, que adoram pagar de defensoras de causas? Sumiram todas, porque elas simplesmente não defendem valor. Cadê a própria produção, o próprio programa passando essa fala para todo mundo ver, né? Aliás, estamos no século XXI. Cara, ninguém defende nada. Eles defendem conveniência. A fala da Ana Paula em descancelar relativiza o absurdo. E ainda tem gente que compra essa narrativa. Só que tem um problema. Essa mulher não é genuína em nada. Nada. Choro. O choro dessa mulher, de voz embargada. O discurso é tudo ensaiado, roteirizado, calculado. Ela não é autêntica. Você olha, cara, essa mulher fica mexendo o cabelo direto. Como se fosse assim uma beleza, né? É um personagem daqueles mais mal escrito. E o pior de tudo é a hipocrisia, porque vive invalidando a dor dos outros, diminuindo o sofrimento alheio, tratando o sofrimento do outro como exagero, até ser com ela. Aí vira drama, vira pauta, vira comoção social, vira prioridade. Quando o cowboy mencionou o pai dela, meu Deus, comoção. Quando outra pessoa sofre, é mimimi, é descancelar. E o mais grave, estamos falando de um caso sério dentro do programa, envolvendo assédio, com uma expulsão clara do próprio programa por quebra de regra. E a pessoa tentar relativizar isso. Isso aqui não é opinião não, cara. Até você que torce, você olha pra isso, você percebe e diz, é uma distorção moral. Mas o que esperar de alguém que já agrediu pessoas dentro do programa e agora é tratada como uma celebridade? A verdade é simples e incômoda. Estão tentando fabricar uma campeã. E nesse processo estão ignorando tudo que ela faz. Inclusive, os seus aliados se tiram na pele. A Semira, a Milena percebe. E as pessoas que discordam pagam um preço. O Juliano Flores, que é um eco vazio, um replicador de frases rasa, sem profundidade nenhuma. Um cara que tá ali é um NPC. É uma figura que está ali só pra fazer número. E só existe porque não confia. Existe uma frase que todo fala que é clichê. Diz quem andas que eu te direi. E Ana Paula aí. As pessoas seguem ela, inclusive, repete o mesmo padrão dela. De que faz. E as pessoas que estão no grupo dela repetem um padrão que ela invalida nos, que é o papel de submissão. Que ali não pode ter diálogo. Enquanto que alguma pessoa aponta alguma contradição, vira algo. Inclusive de quem tá aqui fora. Quem questiona, vira inimigo. E não é inimigo do jogo, é inimigo da vida. E quem passa pano, vira aliado. Tu acha que tô deixando o boneco por quê? É exatamente isso. E o público aqui fora simplesmente desligou o cérebro. E o Big Brother não está flopado. Não dá pra sustentar a narrativa, personagem fraco, raso e incoerente. A Ana Paula, ela não tem consistência. Ela tem conveniência. Ela usa as pautas que ela mesma destrói. Fala de defesa de mulher, mas relativiza a violência. Diz que mulheres apanham porque não são igual ela. Meu Deus. Fala de empatia, mas diz em todo mundo. Fala de justiça, mas age com seletividade. E é isso aí, não é jogo, é um sim. E o mais revoltante, a Solange foi cancelada por muito menos. A Ana Paula faz coisas piores, com mais frequência. E segue. Cadê as marcas? Cadê a edição mostrando? Porque quando foi a Solange, mostrou, né? Cadê a indignação coletiva? Não existe. Porque o sistema que deveria expor, escolheu proteger. E isso só escancara o óbvio. Não é sobre ser, é sobre quem convém dentro. No meio disso, a Jordana, que muita gente que defende a Ana Paula quer cancelar, ironicamente, acaba sendo a mais coerente do que quem tenta pagar de porta-voz das... Isso diz, mano. A Ana Paula, cara, o retrato do narcisismo, se coloca acima de... Usa pessoa, descarta quando não serve e ainda se vende com referência. Ela pode até ganhar o programa, tá caminhando pra ganhar, mas não vai ganhar o risco. Porque vencer esse jogo não é a mesma coisa vencer. Você é capaz de passar por cima dos seus valores, da sua ética, da sua moral pra ganhar. E essa possível vitória dela é um sim caro, como o nível caiu. Talvez o mais incômodo seja que a Ana Paula só tá onde tá, porque tem gente, porque se não tivesse influenciador fingindo que não vê, página de fofoca escolhendo o lado conveniente, esse tipo de comportamento
comportamento não se sustentava por uma semana, mas sustenta. E isso diz muito mais sobre quem assiste que sobre quem joga. Porque é fácil apontar o dedo pra dentro da casa, difícil é admitir que aqui fora tem gente fazendo exatamente a mesma, relativizando o erro, defendendo o indefensável e atacando quem tenta trazer um mínimo de coerência. A lógica virou se eu meu favorito, eu justifico. Se não é, eu não importa o que é, importa quem fez. E esse é o tipo de mentalidade que cria figuras como a Ana, pessoa que se alimenta da própria contradição, porque sabe que sempre vai ter alguém disposto a... Ela erra? A forma fala mal, coloca. Ela exagera? Não, ela invalida? Não, ela é... Tudo vira narrativa. E aí que o jogo deixa de ser um jogo. Porque quando o público abandona qualquer critério e passa só por afinidade emocional, o resultado disso não é entretenimento, é uma distorção coletiva. Experimenta isso na tua vida. E o mais irônico, muita gente que defende a Ana Paula aqui fora suportaria conviver com ela se ela é assim na vida real. Porque ninguém aguenta alguém que valida que manipula sua que só escuta quando convém e que descarta pessoas quando não servem. Mas na TV, né? Vira raia na prática, é só alguém difícil de conviver. E talvez você é adorado Paulo, não queira escutar isso. E essa seja a verdade mais incomum. Perceber que o que está sendo premiado ali dentro é exatamente o tipo de comportamento que destrói relações aqui. É só ver as pessoas que saem do programa. Então não é sobre o Big Brother, é sobre o tipo de pessoa que as pessoas estão decidindo. Tu deveria preocupar muito, mais do que qualquer outro parede. E aí entra o ponto ridículo de toda a babá pública e validação própria. Inclusive, trazendo artistas de fora, o Xamã e a Negra, por exemplo, estão fazendo que vira o padrão, quebrando até o profissionalismo, puxando o saco de quem está em evidência. Não é sobre leitão, é sobre coerência, é sobre conveniência e engajamento. Porque se fosse sobre caráter, sobre o que realmente está sendo dito e feito lá dentro, ninguém minimamente sério estaria defendendo esse tipo de comportamento. Inclusive, a maioria das pessoas que defendem a Ana Paula, elas não defendem aqui com argumento, elas defendem porque é a Ana Paula, que preferem aplaudir. E isso escancara um problema muito maior. É sobre o que as pessoas estão invalidando. É artista, é influência, é parte grande, tudo repetindo a mesma lógica rasa, escolhendo um lado, ignorando os fatos e defendendo até o problema. Não é só esse programa, o problema é quem assiste, ou melhor, quem acha. Hoje a gente vive um surto de uma geração inteira que não vê conteúdo, que não consegue assistir um filme sem interpretar. O filme tem que ser autoexplicativo, que não consegue assistir 3 horas de filme sem estar com o celular na mão. Uma geração que consome recorte, que não acompanha contexto, que só mastiga narrativa e mesmo assim se sente confortável para opinar como se tivesse feito uma análise, mas não faz. Assistiu 30 segundos do que a Globo mostra, leu um tweet, viu um recorte editado pelos próprios administradores que direcionam o que realmente quer e pronto, já se acha especial. E aí não é opinião, isso é um condicionamento. As pessoas na sociedade atual perderam completamente a capacidade de acompanhar algo em filmes. É muito cansativo. O filme tem que explicar de forma didática, mastigada, quase infantil para ser. Por quê? Porque as pessoas não querem pensar, elas não querem interpretar, elas não querem refletir, querem tudo pronto. E quando você junta uma sociedade que não pensa com um entretenimento que premia comportamento raso, o resultado é inevitável. As pessoas se identificam com o superficial. Por isso, personagens como Ana Paula têm de crescer. Não porque são complexos, mas porque são simples, previsíveis e falam alto, geram conflito, entregam frases de efeito, perfeita para corte, perfeitos para viralizar. E quem consome sem profundidade nem vê ali em uma sociedade que não lê, não tem como valorizar. É só ver as discussões, cara, da Ana Paula. Qualquer discussão que ela entra pra ser massacrada. E aí isso é um reflexo da sociedade passar a rejeitar quem pensa e abraça quem explica. E aí acontece que é mais a superficialidade ser um problema, passa a ser um padrão. Opiniões sem base viram julgamentos sem contexto, viram qualquer tentativa de análise séria, vira complicação. No fim, não é só sobre esse reality, é sobre uma sociedade que desaprendeu a pensar e agora aplaude exatamente aquilo que reflete essa limitação. E enquanto isso continuar assim, não adianta a gente culpar o programa, ele só está entregando o nível de profundidade que o as incoerências. Tem um programa, né, que é o programa da Sônia, que é uma das coisas mais bizarras da TV aberta hoje. Uma vitória para a Jordana é jogar na lata do lixo todos os nossos valores de solidariedade, de sororidade de mulher para mulher, né? De compreensão, mínimo de humanidade, educação, civilidade para você entrar num jogo. Disputar um jogo, entrar numa corrida por 5 milhões e meio de reais, exige talento, mas exige sensibilidade, exige visão de jogo e não essa coisa mesquinha no jogo sujo, naquele jogo que realmente não entra escrúpulo, não entra limite. E eu acho que para a Jordana, não é, se dar bem dentro ou fora de um reality show, ela vai ter que nascer de novo, porque essa versão aí, eu acho que não foi aprovada não para quem criou, sinceramente. Ele tinha um carisma, ele tinha um molinho. Ele tinha um carisma. Trocar com ele, porque lembra, com o Pedro, dava pra gente fazer no deboche e tal. Com ele não tem nem esse viés de cômico, entendeu? Eu tava protegendo o Pedro. Não, você só tava ponderando. Foi.
Porque Você tinha um carinho por ele, ele ficava toda pegada. não queria. Mas entre Pedro e Aline, na minha concepção, inclusive de estar assistindo, eu deixaria o Pedro aqui dentro. Enquanto você não expulsar mais outra pessoa, você não fica feliz. Porque a Milena te empurrou na festa. Você está dizendo que Aí todo mundo fala. Você está dizendo que uma mulher que foi vítima de um assédio... Você está dizendo que uma mulher que foi vítima de assédio cavou expulsão de alguém dentro da casa, Ana Paula? Agora ela quer ser muito legal. Todo mundo veio. Reunirmos nós todos. Eu acho que Sabe? E isso incluindo o Pedro, entendeu? Incluindo as pessoas que foram Parece que o nome do programa é o Melhor da Tarde, mas era pra ser o pior da... E não é exagero. O que essa mulher fala aqui, ao vivo, muita gente não deveria ter coragem de escrever. É um nível de distorção, de conveniência e de falta de critério que chega a ser constrangedor, inclusive assustador. E mesmo assim, esse programa ainda se mantém com a relevância baixa, porque simplesmente vive da migalha de uma audiência, de uma sobrevivência artificial de uma emissora que já tá no seu estágio crítico, respirando por aparelho. Sustentada boa parte por venda de horário para uma igreja bem conhecida. O conteúdo desse programa aí do Melhor da Tarde é só para manter algum tipo de relevância. Você olha o comportamento dessa mulher. Teve o paredão entre Juliano e ela puxa pro Juliano. E agora, depois dessas falas, meu Deus do céu, que assim, cara, me deu foi um ar entre a Ana e a Jordana, que o Jordana é antagônico Paulo. Alguém ainda duvidou para quem ela vai. Eu não sei quem teve as falas, foi a Ana Paula ou a Jordana depois dessas falas. O que essa mulher faz não é análise, é preferência, e o que ela faz é ignorar completamente as falas. A gente tá falando de Ana Paula que valida o sofrimento dos outros, relativiza situações graves, tenta descancelar o comportamento inaceitável, manipula, provoca e descava e depois e ainda se é defendido. Enquanto isso, a Jordana, os seus efeitos também, pelo menos mostra uma coisa: está em coerência, se mantém fiel, tenta posicionamento, não abandona aliado. Primeiro, se fosse ao contrário, se Ana Paula tivesse louca, Jordana já teria largado um monte todo, inclusive daqueles que criticaram a Jordana, inclusive, pra você ter ideia, ela chamou um cara que agora tá no grupo da Ana Paula, que nunca foi VIP por VIP, porque esse cara é esse pessoa que raiva. Mesmo diante disso tudo, a Sônia Abrão segue passando pano, colhendo lá, fingindo que está fazendo o que é mais bizarro. Na verdade, ela só está refutando. Isso diz muito, porque no fim das contas, que ela fala ali, reproduz aqui, e ela tá só já passou da hora de certas entender que releva, não é razão que ela fala, não deve ser referente. E muitas vezes que ela fala, que ela usa de não deveria ser amado. E aqui a gente chega no final da nossa análise. Abriu, padinho, vale. Se você gostou dessa análise, considere se inscrever no nosso canal, tem crescido bastante. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa análise. Você que é fã da Ana Paula depois de tudo isso aqui, comenta aí, responde com argumento. Que aí muita gente vê aqui, Ana Paula campeã, aceita. Pode até ser campeã, mas nem sempre quem ganha o respeito. O meu muito obrigado. Até passando mais um vídeo aqui no card e até o próximo.